Vamos começar nossa aula número 9, né? Nós hoje vamos falar sobre esse tema que é o capítulo 3 do livro, certo? Problemas de valor de fronteira em eletrostática. E nessa aula de hoje a gente vai ver como a solução de problemas em eletrostática pode ser obtida resolvendo equações diferenciais de segunda ordem. Essas são as equações de Poisson e Laplace. Né? Vamos fazer alguns exemplos mostrando como é que se resolve essa equação em problemas de alta simetria. Geralmente, quando o potencial depende de uma coordenada apenas. Né? Quando o potencial depende de mais de uma coordenada, a gente vai desenvolver o método da separação de variáveis ainda nesse capítulo. Vou mostrar como a gente faz, certo? Os problemas de valores de fronteira em geral, né? Diminuir aqui um pouquinho. Eles envolvem a solução de uma equação diferencial, ou duas, né? Uma equação para o potencial ou duas para o campo. Certo? Essas duas para o campo pode se transformar numa equação diferencial única para o potencial. Né? Vamos considerar a hipótese que o meio sob consideração, ou seja, o meio onde você tem uma distribuição de carga, seja linear, homogêneo e isotrópico. LHI, como a gente chama. Linear, ou seja, D e E são linearmente relacionados, né? Em cada componente, digamos assim, certo? D igual a epsilon. Tá? Isotrópico quer dizer que essa relação vale em qualquer direção. Então, D igual a epsilon E, qualquer que seja a direção do campo aplicado. Tá? E linear e homogêneo quer dizer que a função permissividade independe das coordenadas. Epsilon não é função das coordenadas. Tá? Então, quais são as consequências das equações de Maxwell para a eletrostática no meio desse tipo? Nós temos aí duas equações. Né? Então, vamos lembrar aqui a eletrostática, como é que ela é, né? A eletrostática, nós temos equações diferenciais. Duas equações de Maxwell que especificam o divergente de D igual a densidade de cargas livres e rotacional do campo elétrico é igual a zero, né? O campo elétrico é irrotacional e a divergência de D, que é parecido com E, né? É igual a densidade de carga no ponto. No meio LHI, como eu falei agora, então nós temos que D, em qualquer direção, vale a mesma constante epsilon, vezes E, epsilon é a permissividade, né? Permissividade no meio. Então, homogêneo quer dizer que essa permissividade não depende das coordenadas, isotrópico, a relação é em qualquer direção, não é uma relação, isso aqui não é uma matriz, né? Se fosse anisotrópico, isso aqui seria um tensor, uma matriz 3x3. Linear quer dizer que esse epsilon aqui não é função do campo aplicado. Certo? Primeira consequência, essa equação aqui diz que o campo é irrotacional. Quer dizer que todo o campo irrotacional pode ser obtido do gradiente de uma função escalar. No nosso caso, a função potencial, que tem significado físico, a gente bota o sinal menos aqui na frente, né? A gente derivou isso naturalmente, né? É igual a menos gradiente de φ. Isso é consequência disso aqui, ó. Agora, eu posso falar dessa forma. Rotacional é igual a zero, é igual a menos gradiente de φ. Tá? Bom,
E D, por sua vez, é epsilon E, ou seja, D igual a menos epsilon gradiente de φ. Então, temos aqui 3 equações diferenciais com uma 4, certo? Eu estou mudando o ponto de vista. Vou usar a função potencial no lugar, que é a função escalar. Devo obter uma equação diferencial só para essa função. Então, quando eu jogo isso aqui na primeira equação, você tem o quê? Divergente de menos epsilon gradiente de φ igual a ρ, densidade de carga. Bom, o meio sendo homogêneo, certo? Esse epsilon não é a função das coordenadas, então ele pode sair dessa derivada. Certo? Então, você fica divergente do gradiente que dá Laplaciano de uma função escalar. Menos ρ sobre epsilon. Essa é a equação obtida para a eletrostática. Ou seja, na eletrostática, se eu resolver essa equação diferencial e achar a função potencial, eu posso determinar o campo elétrico, posso determinar o vetor densidade de fluxo elétrico, e com isso eu posso obter as características elétricas do dispositivo que você está estudando. Né? Então, observe também, eu transformei o problema de 4 equações diferenciais para serem resolvidas para uma equação de segunda ordem do potencial. Essas equações são chamadas de essa equação é não homogênea, porque é operador em cima da incógnita, que é a função, igual a alguma coisa do lado direito. Essa chama-se a equação de Poisson. Equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, porque o lado direito é zero. Há situações que a região de interesse tem a densidade volumétrica de carga. Observe que isso aqui é a densidade volumétrica, viu, pessoal? Não é superficial nem linear. Volumétrica. Então, a situação em que a região de interesse ela tem uma densidade volumétrica de carga nula. Né? Você pode ter uma superfície de carga, mas a densidade volumétrica é nula. Tá? Quando isso acontece, a equação se transforma numa equação homogênea. Isso aqui vai para zero. O potencial se transforma nessa equação diferencial, que é chamada equação de Laplace. Há problemas híbridos, né? Parte da sua região de interesse tem carga distribuída no volume e parte não tem carga. Então, você resolve na parte que tem carga, acha a solução geral, certo? Depois vai na região sem carga, acha outra solução geral e tenta obter as constantes que aparecem, né? Resolvendo, aplicando condições de contorno, certo? Então, outra coisa. Bom, como é que, então, observe, né? A equação de Poisson, sendo uma equação não homogênea, admite uma solução, né? Vou botar aqui, né? Equação de Poisson. Operador Laplaciano sobre φ igual a menos ρ sobre epsilon. Lembrando que isso aqui é densidade de cargas livres, né? Cargas ligadas não aparecem nessa equação. Se tiver carga ligada, dá zero isso aqui, certo? Só cargas livres. Volta aqui na equação. Solução geral de uma equação não homogênea é composta de uma parte, a solução geral, que é a solução da equação homogênea, chamada de φh, mais a solução particular. A teoria de equações diferenciais mostra isso. Tem uma solução que é geral e tem uma solução particular que depende da particularidade dessa função aqui,
quem é essa função, né? Certo? Então, você quando tem aí, a gente vai ver com mais calma isso, acho que na próxima aula, né? Em geral, você tem, por exemplo, suponha que seja um problema desse tipo aqui, tem uma superfície que delimita a sua região de interesse, que é toda essa região aqui, certo? Dentro da distribuição e fora. O problema termina aqui nessa superfície, né? Então, eu tenho que especificar alguma propriedade da sua potencial aqui nessa superfície, certo? Para poder resolver o problema. Senão fica aberto. Você não sabe o que é o potencial da superfície. A solução fica uma solução que vai aparecer umas constantes arbitrárias. Para esse problema específico aqui, nessa região aqui, potencial satisfaz a equação de Laplace. Nessa região, potencial satisfaz a equação de Poisson. Então, a técnica que a gente desenvolve é, a gente acha uma solução geral aqui, certo? Acha uma solução geral aqui, e aí obtém cada dessas soluções por condições de contorno da interface e impõe que a solução aqui fora seja aquela dada no problema, que é a especificação do potencial na superfície, né? Bom, então, em geral, né, problemas em eletrostática vão ser governados pela equação de Poisson-Laplace para meios de LHI. A ideia é obter a solução para o potencial, obter o campo elétrico, obter o D também, né? A D a gente calcula facilmente. E aí a gente obtém, por exemplo, se tiver superfícies condutoras, qual é a carga da superfície, né? Qual é a capacitância do dispositivo, a gente vai determinar várias características, né? Então, com a solução do problema. Sabendo a distribuição de campo, a gente pode saber um bocado de coisa, né? Bom, em problema de alta simetria, a equação de Poisson ou de Laplace pode ser resolvida por integração direta, né? Nós já sabemos qual é a solução, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer... Então, veja bem, a gente vai resolver problemas de assimetria como solução de equação diferencial, tá? Uma técnica de solução é por integração direta para esses problemas, coisa que a gente já fez antes, certo? A gente já mostrou antes que para um meio qualquer, certo? A equação de Poisson, que está aqui, ó, quando a densidade está num meio homogêneo, linear isotrópico, a solução é essa fórmula aqui que a gente já desenvolveu. O potencial é a integral de ρdV, 4π módulo da distância, né? T menos x', certo? Essa é uma forma de resolver o problema. Usa essa fórmula aqui e calcula o potencial. Ou dentro ou fora da distribuição, certo? A outra forma de resolver é resolver a equação diferencial. Isso aqui a gente só consegue resolver rigorosamente quando o problema tem alta simetria. Quando ele não tem, você tem que resolver a equação diferencial em cada região e casar as condições de contorno, tá? Vamos começar a fazer alguns exemplos aqui para mostrar como é que é a técnica de solução da equação de Poisson, né? Começamos por esse problema aqui. Você tem uma carga no centro, num ponto qualquer, a gente vai definir esse ponto como centro do sistema de coordenadas. Engraçado, o desenhozinho aqui está errado. Agora que eu estou vendo. Não está uma base cíclica, né? Aqui está invertido aqui, o Y e o X, agora que eu estou vendo. X é aqui, nas notas de aula, X está aqui. O X é aqui, tá? X, Y, Z. Tá? Então, você tem a carga Q e você quer saber qual é a sua potencial a certa distância, né? Certo? Nós sabemos a resposta, né? Isso aqui é a solução disso aqui, né? Vamos dizer que esse meio de dimensão ele é homogêneo, linear, isotrópico, permissibilidade zero. Nós sabemos que a solução vai dar 1 sobre R, né? 4π, certo?
O problema é como é que a gente obtém essa solução resolvendo a equação diferencial. Na realidade, aqui o problema é governado pela equação de Poisson, né? Vai dar zero ao Laplaciano em todos os pontos, menos na origem. Então, vou colocar aqui essa função. Né? Tem uma densidade de carga associada a essa carga que está aqui na origem. Né? Como é que seria essa densidade? Se eu fizesse uma função de R, vamos fazer um gráfico da densidade de carga, né? Função de R. Tá? A densidade de carga é muito alta, em R igual a zero, praticamente infinita, né? Porque a carga está no tamanho zero. Você tem uma função que é assim, ó. Essa é a densidade. Com essa altura aqui muito alta, muito grande, né? E a densidade cai para zero se você sair da origem. Né? Tem uma função de densidade aí, só que ela é assim, ela é concentrada, altíssima na origem e zero fora. Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema usando a equação de Poisson. Essa é a solução. Deve obter o mesmo resultado, né? Bom, a equação para R diferente de zero é a equação de Laplace. Né? Certo? Essa é a equação que a gente obtém. Né? Esse problema aqui tem alta simetria, certo? Alta simetria quer dizer que nós sabemos a priori que o potencial só depende da coordenada radial, não depende nem nenhuma das duas coordenadas angulares, θ ou φ, né? Então, nós sabemos que φ é uma função só de R. Nesse caso, a gente só precisa pegar a parte radial do operador laplaciano, né? Que é essa parte aqui. 1 sobre R2, ddr, de R2, ddr. Como assim potencial depende só de φ, então como é que fica a equação diferencial? Aqui para poder ver direito. Certo? Você tem aí esse problema aqui, é para ser resolvido. 1 sobre R2, derivada não é mais parcial, porque eu sei já que a função só depende de R. R2 ddr igual a zero. Isso aqui vale para R diferente de zero. Né? Multiplico por R2 ambos os mesmos, fico com ddr. R2 ddr igual a zero. Aqui quer dizer, derivada disso aqui é zero, quer dizer que isso aqui é uma constante, né? Igual a constante A qualquer, certo? Então, fico com dφdr igual a A sobre R2. Faço uma segunda integração agora, né? A integral da função sobre R2 é menos 1 sobre R e aparece uma segunda constante. Então, a função cuja combinação de derivadas dá zero, derivada segunda do R2 vezes derivada primeira, aliás, derivada primeira de R2 vezes derivada primeira de φ dá zero, é essa função geral aqui. Eu vou fazer A transformar em menos A. Tirar esse sinal aqui, tá certo? Então, a solução geral da equação de Laplace, aliás, eu vou fazer assim, A igual a, para ficar mais simétrico.
é igual a menos B. E B igual a A, certo? Então, eu vou trocar só a posição, vou chamar isso aqui de A. E esse menos A eu vou chamar de B. A mais B sobre R. Pronto, essa é a solução geral. Da equação laplaciana de φ igual a zero, quando você sabe a priori que φ é uma função só de R. Essa é a solução da equação homogênea de Laplace. Né? Então, a equação de Poisson vai ter um pedaço dela, em todos os problemas em que o potencial depender só de R, a equação de Poisson vai dividir uma solução cuja parte homogênea é sempre essa mesma aqui. Ó. A mais B sobre R em esféricas. Né? Certo? Bom, então nós temos um problema que é a carga na origem. Solução geral para R qualquer está dando aqui, né? A mais B sobre R. Bom, então eu vou fazer algumas especificações. Suponha que o potencial seja nulo no infinito, né? Limite de φ, quando R é muito grande, igual a zero. Ou seja, o efeito da carga, se é isso que eu estou querendo terminar, né? O efeito dessa carga desaparece para R muito grande, certo? Então, se eu fizer R tendendo a infinito, esse termo aqui dá zero, sobra só A. Ou seja, para que isso aconteça, é necessário que a constante de A seja nula. Tá? Então, a solução ficou... Ou seja, eu apliquei já uma condição de contorno, né? Na superfície de raio infinito, que limita a região de interesse, o potencial é zero. Podia ser uma constante, certo? Seria o valor dessa constante aí. Tá? Então, estou admitindo zero. Então, φ igual a B sobre R. Pronto. Aí, como é que eu determino B? Né? Essa é a pergunta. Ora, B tem que ser determinado conectando a minha solução ao problema da origem aqui. Tem uma carga na origem, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar para a equação original, que no fundo a equação original é essa aqui. Ó. Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Para eu coletar a informação do que está na origem, eu vou integrar em torno da origem essa equação aqui, certo? Integra em torno da origem na região R menor ou igual a R0, com R0 bem pequeno, certo? Eu pego o que está na origem, daí vai ficar menos 1 sobre epsilon, né? Integral na região R menor ou igual a R0 de ρ dv. Quanto é que dá isso aqui? A carga. A carga aqui. Certo? Ou seja, a integral na região R menor ou igual a R0 do Laplaciano, né? É igual a menos Q sobre epsilon. Aí estamos conectando a solução com a carga, né? Ora, vamos lembrar do que é esse Laplaciano aqui, né? O Laplaciano é o quê? É divergente do gradiente do potencial. Então, essa integral que eu estou fazendo. Teorema de Gauss. Certo? Isso aqui é igual ao fluxo do vetor gradiente de φ na superfície R igual a R0 posterior, né? É d sigma escalar gradiente de φ
Ora, isso aqui é igual a R2 de ômega, R2 não, R0 ao quadrado, que é o raio da esferazinha pequena, né? Tem uma cargazinha aqui, então em torno dela uma esferazinha de raio R0, tá? Então, isso aqui é R0 ao quadrado de ômega AR. Gradiente de φ é o quê? É menos AR de φ dr, aonde, bom, na superfície R igual a R0. Ora, φ é dado por essa expressão. A derivada de φ é menos 1 sobre R2. Isso aqui dá menos B sobre R2 em R igual a R0. O menos dá mais. Isso aqui vai dar B sobre R0 ao quadrado a R. Tá? Isso aqui é o dφ dr, tá certo? Menos, né? Com menos dá mais. Então, o produto escalar de AR com AR dá 1. R0 ao quadrado vai cancelar com isso aqui. Vai ficar B vezes d ômega, que dá 4πb. Então, essa integral aqui vai dar 4π vezes B. Né? Deixa eu ver se o sinal está certo aqui. Evaporação de φ. Acho que eu errei alguma coisa aqui, tá? Peraí. Divergente do gradiente. Gradiente. Não, isso aqui não é menos, não. Isso aqui está errado, né? Gradiente é dφ dr, tá certo? Não tem menos aqui, não. Dφ dr, tá? E dφ dr é menos B sobre R0 ao quadrado a R. Né? Então, o produto escalar vai dar menos 4πb. Esse resultado aqui vai dar menos 4πb, certo? Então, o resultado da integração de volume do Laplaciano vai dar menos 4πb. Então, a gente vai igualar isso aqui com quem? Com isso aqui, ó. Então, menos 4πb igual a menos Q sobre R, quer dizer que B está calculado, né? B igual a Q sobre 4π epsilon. Tá? Ou seja, a solução para o potencial quem é? O que a gente falou no começo. Né? A solução vai ser B sobre R, que é Q sobre 4π epsilon R. Certo? Então, nós obtivemos essa solução resolvendo uma equação diferencial. No fundo, a gente aplicou duas condições de contorno. Uma na superfície de raio infinito. Né? Tem um lugar aqui. A gente aplicou, no fundo, duas condições de contorno. Tá? Nós temos aqui a superfície imaginária de raio muito grande. Quais foram as condições de contorno? Ele pegou uma superfície aqui, R0, uma superfície de raio R muito grande, né? Foi isso que a gente fez. Então, aqui nessa superfície de raio R0, a gente falou que usou a equação de Poisson, integrou, falou que era a carga envolvida, né? E para R tendendo ao infinito, ele falou que o potencial é zero. Então, a gente usou aí, no fundo, duas condições de contorno. Uma na origem, como se fosse uma superfície de raio R0 muito pequeno, e uma na superfície de raio muito grande. Mas a técnica de solução foi essa, né? Resolvemos a equação de Poisson para obter a solução para o potencial. Né? Certo? E, obviamente, se eu sei o potencial, eu sei o quê? O campo, né?
o campo é menos gradiente φ, igual a menos AR de φ dr, no caso. Dφ dr é menos 1 sobre R2, então você tem que é igual a Q sobre 4π epsilon R2 AR, né? Daí eu tenho outras propriedades, né? Que mais? Eu tenho D. D igual a epsilon E, então D igual a Q sobre 4π R2. Então, tem as propriedades do meio, né? Como é que ele está eletrizado aí. Tá? Vamos seguir fazendo mais exemplos de autossimetria. Bom, esse outro exemplo aqui, certo? Eu estou fazendo exemplos em que a densidade volumétrica de carga é sempre zero, certo? Eu vou fazer exemplo depois quando a densidade de carga não é zero, né? Certo? A gente vai fazer alguns exemplos para mostrar como é que é a situação. Então, suponha que você tem uma linha de carga e eu circunde essa linha de carga por um eletrodo cilíndrico e aterre esse eletrodo. Aterrar quer dizer pegar o potencial e botar para zero, certo? Então tem uma propriedade, né? Nessa superfície de raio A, o potencial é nulo. Em torno do eixo Z tem uma densidade de carga, mas não é volumétrica, ela é linear. Né? Então, a equação em geral seria esta aqui, né? Laplaciano de φ menos 1 sobre f. Mas para R diferente de zero, essa equação dá a equação de Laplace. Tá? Então, nós temos aqui nossa linha de carga. Assim, né? Talvez. E um eletrodo em que o potencial é zero, né? Vou botar assim para não carregar demais. Tá? Então, nessa superfície aqui, o potencial é zero. Aqui é o eixo Z, né? Ora, e a equação em geral é Laplace de φ igual a menos ρ sobre epsilon. O meio aqui é todo de mesma permissividade, né? Tem esse eletrodo, tá? Dentro do eletrodo tem um fio no meio. E entre o eletrodo e o fio, o meio de preenchimento tem uma permissividade epsilon. Coordenadas cilíndricas, né? Mais fácil. Para R diferente de zero, o que acontece? A densidade de carga é nula. Para R igual a zero, a densidade de carga é muito alta, certo? Porque tudo concentrado num volume zero, é muito alta. E para R diferente de zero é nula. Então você tem a equação de Laplace novamente. Em cilíndricas, nós sabemos já que o potencial depende só de uma coordenada, né? Que é a radial de cilíndricas. Né? A parte radial do Laplaciano é dada por 1 sobre R, ddr. R, ddr. R minúsculo, né? Então, a equação de Laplace, que é fora do eixo Z, vai dar Laplaciano de φ igual a zero, vai dar sobre R, derivado total. Observe que eu estou usando derivado total porque eu sei que o potencial depende de uma coordenação, tá? R de φ dr igual a zero. Multiplica por R, você obtém o quê? ddr.
Então, vamos fazer uma primeira integração, né? Então, uma primeira integração me dá o quê? Que isso aqui é uma constante, né? A primeira integração diz que R dφ dr é uma constante, certo? É isso? Se a derivada é zero, porque isso aqui é constante, né? R dφ dr é igual a zero. R dφ dr é uma constante. Vou chamar de A de novo. Então, dφ dr é igual a A sobre R. Segunda integração. A integral da função inversa é o logaritmo. Tá? Apareceu a segunda constante de integração aqui, né? Logaritmo neperiano mais B. Então, a solução geral da equação de Laplace em cilíndricas, se o potencial só depende de R, é essa função logaritmo aí. Em esférica dá A sobre R mais B. Em cilíndrica dá A log de R mais B. Que R é a distância em cilíndrica. Né? A solução geral é essa. Duas constantes. Preciso de duas equações para resolver. As incógnitas, né? Primeira é essa aqui, ó. Potencial em R igual a A vale zero, né? Então, A logaritmo de A mais B igual a zero. Qual é a segunda? Bom, a segunda é a equação de Poisson, que vai integrar em torno do eixo Z a equação de Poisson, para pegar a carga. É a conexão que a gente tem, certo? Então, você vem aqui, pega um cilindrozinho imaginário de raio R0, bem pequeno, tá certo? Na verdade, de qualquer tamanho, né? Mas você quer só em torno aqui da... isso aqui é R0. Então, de novo, né? Laplaciano de φ vai ser zero em vários lugares, menos aqui no eixo Z. Então, vou botar essa função que eu não sei quem é, menos rho sobre epsilon. Integra, tá certo? Nesse volume aqui, de altura, chamar de ΔZ, tá certo? Chamar de Z1 e Z2, né? Z1 e Z2. As coordenadas aqui. ΔZ é essa diferença, Z2 menos Z1. Tá? Então, a integração nesse volumezinho, integração de volume, né? Na região R menor ou igual a R0. Z1 menor do que Z, menor ou igual, né? Menor ou igual a Z, menor ou igual a Z2, o volume, né? É igual a menos 1 sobre epsilon, integral na região R menor ou igual a zero, de ρ dV. Olha, isso aqui dá a carga, né? Aqui dentro, certo? É isso que vai acontecer. Essa integral aqui dá a carga. Quem é a carga daqui para cá? É a densidade linear vezes Z2 menos Z1. Isso aqui vai dar lambda delta Z, que é Z2 menos Z1. Então, o que nós temos? Integral de volume, Laplaciano de V, de φ, igual a menos 1 sobre epsilon, lambda delta Z. Novamente, teorema de Gauss, né? Isso aqui vai dar o fluxo na superfície cilíndrica, né? R igual a R0. A cilíndrica é essa aqui. C1 menor ou igual a Z, menor ou igual a Z2. Do gradiente de φ, escalar de cima, né? Para gradiente de φ é o quê?
dφ dr, né? AR, cilíndricas, dφ dr. I dφ dr, φ é A log de R mais B, dφ dr é A sobre R, né? Igual a R, A sobre R. Então, isso aqui vai dar d sigma na superfície do cilindro é quem? Elemento de área aqui, né? A direção radial. É dz R dφ. dz R0 dφ AR. Então, para o escalar de AR igual a R dá 1, o gradiente φ em R igual a R0 vale A sobre R0. Esse R0 aqui vai cancelar, ó, com esse. Então, vai ficar integral em dz, vou fazer aqui, vai dar integral de Z1 até Z2, integral de 0 a 2π em dφ, né? R0 dz dφ, R0 cancelou, ficou uma constante A. Tem mais alguma coisa? Não, né? dz dφ, R0 cancela, R escala R dá 1, então ficou a constante A. Isso aqui vai dar quanto? Z2 menos Z1, que é igual a ΔZ. E aqui dá 2πA. Certo? Então, esse foi o resultado da integração. Do lado direito deu lambda, não foi? Lambda ΔZ igual a... Vê se não tem um sinal errado aqui. Aliás, lambda vezes menos 1 sobre epsilon. Então, vai dar menos... Então, ΔZ, vamos balancear aqui, vezes 2πA, igual a menos lambda ΔZ sobre epsilon. Então, conclusão, A igual a menos lambda sobre 2π epsilon. Tá? Então, calculamos a constante de A, falta a constante B, né? Está aqui, ó. A log de A mais B igual a 0. Então, A é menos lambda sobre 2π epsilon. Log de A, né? Ou seja, B igual a quanto? Lambda sobre 2π epsilon, logaritmo de A. Tá? Então, temos aí a função potencial, né? Solução final. A log de R mais B. Vou botar assim, ó. Menos lambda sobre 2π epsilon, logaritmo de R menos log de A, que é log de R sobre A. Né? Solução potencial é uma função logaritmo. Certo? Em R igual a A dá 0, log de 1. Para R menor que A, potencial, suponha que lambda seja positivo, o potencial é uma função negativa, né? Então é negativo, distribuição. Por que ele é negativo? Porque o potencial ele vem do 0, né? E vai até lambda, tá certo? Desculpa, pessoal. Para R menor do que A, não é negativo. Vamos errado. Para R igual a 0, né? Se R é menor que A, isso aqui dá negativo, com menos dá mais. Isso é positivo, na verdade, não é negativo, certo? Menos aqui, como log de R sobre A é menor que 0, com menos dá mais. Tá? Essa é a função potencial de ordem de carga, coisa que nunca derivou antes. A gente obteve agora na equação de Poisson. Quem é o campo elétrico? Menos gradiente de φ, certo? Esqueça esse A aqui, né? Log de R menos log de A, que é uma constante. Derivado do log de R dá 1 sobre R. Com menos dá mais. Vai dar lambda
sobre 2π epsilon R, a R que a gente já mostrou antes, né? Dn de carga tem um potencial que varia com 1 sobre R, que é a distância em cilíndricas, direção radial, certo? Então, pessoal, esse problema eu poderia ter resolvido também, certo? Vou botar agora olhando de frente. Linha de carga. Aqui no meio, vou botar aqui. Linha de carga, olhando de frente, né? Vou fazer saindo. Aqui está uma superfície imaginária de raio. Chamar de R1, tá certo? E eu aterrei o potencial aqui, né? De R1 igual a zero. Se fosse uma constante aqui, por exemplo, né? Se eu dissesse, não, vamos mudar agora, o potencial agora é φ de R1 igual a uma constante. É igual a V0. Né? Qual é a mudança que eu vou fazer no meu problema? Simplesmente somar V0. Porque o potencial aqui dá zero, né? V0 é a solução da equação de Poisson de Laplace, certo? Então, quer dizer que a equação de Laplace, ou de Poisson, que é essa aqui, se você tem uma solução φ1 satisfaz, uma solução φ2 satisfaz, a soma também satisfaz. Tá? Obedece à superposição, né? V0 satisfaz, não é essa equação aqui, né? É a equação de Laplace, certo? Laplace significa igual a zero. Então, se eu somar V0 na solução obtida, eu devo ter a solução para esse problema, né? Então, por exemplo, esse problema aqui, a solução seria V0 mais a solução que eu já tenho, né? Mais lambda sobre 2π epsilon, menos, né, no caso. Menos 2π epsilon R, né? Log de R sobre A. Né? Dividido por R. Não divide por R. Está errado. Não tem nada a ver. Certo? Tá bom, pessoal? Em R igualado ao que? V0. Em R, na origem, dá uma singularidade aqui, porque log de zero é menos de infinito, né? Ou menos a mais. Tá? Então, eu posso resolver um problema em que não tem superfície, tá certo? Se eu tenho uma linha de carga numa região ilimitada, eu imagino que tem uma superfície de um raio muito grande e o potencial é dado por um V0 qualquer. É claro que se eu botar se R tende a infinito, né? O potencial da V0, esse aqui dá infinito também, tá certo? Né? Então, como é que a gente formula o problema? A gente, em vez de falar infinito, fala, não, um raio muito grande, certo? Num raio muito grande, né? Raio muito grande, o potencial vale V0. Né? É como se fosse uma linha de carga sozinha. Então, a solução, essa constante aqui não tem importância na realidade. Por quê? Porque eu quero determinar o campo, certo? E a derivada da constante dá zero. Então, se você quer resolver o problema de uma linha de carga, você diz que o potencial é dado por uma constante qualquer, cujo valor não tem importância, chamada de K, né? Menos lambda sobre 2π epsilon log de R sobre A. Né? Esse K é um parâmetro qualquer, certo? Esse K quer dizer que numa superfície de raio específico, o potencial da K. Certo? Mas a solução fica determinada a menos desse fator. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Sabe? Porque, no fundo, você quer quem? O campo elétrico, que é a derivada do potencial. Então, em alguns problemas, a gente pode se deparar com situações que ele não sabe quem é essa constante. Certo? Mas o valor dela não tem importância, porque, no fundo, você quer quem? O campo elétrico. E o campo elétrico é essa constante só. O campo elétrico sempre vai ser o mesmo, certo? Igual a lambda sobre 2π epsilon
R a R. Né? Então, a solução geral para uma linha de carga é uma constante, mas mas isso aqui, na realidade, aqui, quem é A, né? Não tem A mais, né? Certo? Essa superfície é R1 aqui. Nesse caso, eu até escrevi errado. Φ de R1 igual a zero. Então, esse raio, deixa eu fazer aqui, isso aqui seria R sobre R1. Tá? Aqui, certo? Então, deixa eu só refazer a solução geral potencial. Então, se eu destrinchar isso aqui, fica potencial igual a da menos lambda sobre 2π log de R1, vai ficar K mais lambda sobre 2π1 log de R1, né? Menos lambda sobre 2π, π1, 2π, 2π log de R, né? Essa é a solução potencial. Isso aqui que a gente chama de uma constante. Eu não tenho esse raio R1. Se você não tem limite, né? Isso aqui chama de uma constante qualquer. Então, o potencial de uma linha de carga, em geral, é uma função. Vou chamar aqui de um K', tá certo? K' menos lambda sobre 2π log de R. Potencial de uma linha de carga. K' é o quê? É, num raio específico, o potencial dá zero, tá? Mas isso aqui não tem importância, porque a derivada vai comer esse padrão de caminho. Tá? Então, mais um exemplo em que a densidade volumétrica dá zero, mas tem uma carga numa região cuja dimensão não é volumétrica, é uma dimensão linear, né, ou um ponto, certo? Vamos fazer mais um problema aqui. Mostrar a variedade de problemas que nós temos aqui para resolver, certo? Olhemos esse problema aqui, ó. Eu tenho uma superfície de carga, plano infinitamente extenso, com densidade de carga constante, né? E essa região é delimitada na superfície Z igual a mais ou menos D por eletrodos, que o potencial é fixo. O potencial é fixado em V1 no de cima e em V2 no de baixo. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho a imposição para a função potencial e tenho uma superfície de carga que não é um volume, ou seja, o Laplaciano de φ igual a zero fora da superfície, o Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε, onde ρ é uma densidade associada a essa carga aqui. Tá? Então, nesse problema, nós temos duas regiões. Eu não posso usar apenas uma solução para o potencial, certo? Por quê, né? Bom, a gente teria que se aprofundar um pouco mais. Porque tem uma condição de contorno aqui, que vem da equação de Poisson, que diz que, nós já falamos isso antes, né? Num contorno entre duas superfícies, existe uma condição de contorno que é meio 2, meio 1, né? D2 normal, projeção de D normal do lado 2, menos D1 normal, igual a densidade de carga superficial que se existir aqui. Tá? Quem é o D2 normal? Bom, no nosso exemplo, ambos meios têm a mesma permissividade, ε0. Né? Quem é a superfície? Bom, a superfície é essa aqui, ó. D2, a normal é essa que vai daqui para cá. Meio 2, meio 1. Né? Projeção de D normal nessa direção, menos a projeção na parte de baixo, dá essa densidade de K aqui. Tá? Ora, D normal vai ser ε, né? Então você tem que E2 normal
igual a ρS sobre epsilon zero. E, por sua vez, E normal é a derivada com sinal negativo da função potencial em relação à coordenada normal. Então, isso aqui vai me dar menos derivada de φ2, essa é a solução do lado 2. Eu vou já tirar o sinal aqui, tá certo? Em relação à coordenada normal, tem o menos, né? O menos vem para cá. Menos ρS sobre epsilon zero. Certo? Então, o que nós temos aqui? Por que eu estou dizendo que eu preciso de duas soluções? Porque se eu usar uma solução só... Desligou, foi? Se eu usar uma solução só para os dois meios, eu vou ter descontinuidade na derivada. Então, a função contínua, certo? Analítica, né? Não teria essa derivada descontínua aqui. Tá? Não posso usar uma função só. Tem que usar do lado de cima é uma solução, do lado de outro é outra. E a diferença de derivada dá isso aqui. Tá? Então, a função contínua com derivada contínua, uma única função, né? Ela não teria esse problema aqui de derivada descontínua. Por isso que eu preciso usar duas soluções. Tá? Eu sei, mas eu estou falando separadamente, estou fazendo o caso geral, do 1 para o 2, certo? Entre dois meios, não necessariamente esse aqui. Se você tem uma superfície de carga, tem uma descontinuidade de derivada normal. Tá? Nesse caso aí seria dφ1 menos dφ2. Tá? Então você que define seu 1 e 2. Certo? Bom. Eu faria o contrário, botar 2 para baixo, a normal para baixo. Né? Eu fizesse assim, certo? Seria mais simples aí, para não confundir vocês, né? Eu trocar a posição do 1 e 2 aqui nas minhas notas. Né? Mas é porque eu não vou usar essa condição de controle, eu vou usar a equação de Poisson de novo. Né? Só estou mostrando aqui que se você não pode usar uma função contínua com derivada contínua para resolver o problema. Não tem jeito. Uma função única, né? Tem que usar a função por partes. Ela é contínua por partes com derivada descontínua. Por quê? Por causa disso. Né? Então, ou seja, para o nosso problema que a gente está estudando aqui, vou usar uma solução específica do lado de cá, chamada de φ1. E aqui uma segunda solução, φ2. Observe que aqui nós temos simetria de translação na direção y, na direção x. O potencial só depende de z. Né? A equação diferencial que governa o problema nas duas regiões, em geral, é essa aqui, certo? Fora da superfície, Laplaciano de φ vale zero, e nós obtemos essas duas soluções, φ1 e φ2. Certo? Então, o que eu acabei de falar daqui, ó, que a derivada é descontínua, né? A derivada em relação à coordenada normal é descontínua. Tá? Bom, o problema em geral é governado pela equação homogênea, né? Para z diferente de zero, Laplaciano de φ vale zero. Eu vou ter uma solução geral do lado de cima, uma solução geral do lado de baixo. Essa equação é de que forma quando o potencial só depende de z, que é o que nós temos aqui. Já sei a priori que o potencial depende de z apenas. Ou em cima ou embaixo. Bom, essa aqui é derivada segunda em relação a z em cartesiana, né? d2, dz2 de φ, né? Igual a zero. E você faz integrações repetidas, quer dizer, dφ dz dá constante. Né? Mais uma integração vai dar o quê? Φ é uma função linear. Né?
Quer dizer que no lado de cima, que é meio 1, aí vai chamar a solução de φ1, né? Que tem essa forma aqui, né? A1Z mais B1. No meio 2, tem uma solução no meio 2, que é parecida a A2Z mais B2. Ou seja, o nosso problema agora tem quantas incógnitas? 4, né? Então, a gente impõe aqui as condições de contorno. Vai ter uma equação aonde? Em Z igual a D, potencial, que é φ1 vale V1. Em Z igual a menos D, φ2 vale V2. Uma terceira condição é que o potencial tem que ser contínuo. Certo? O potencial é uma função unívoca. Calculado do lado de cá ou do lado de lá, nesse ponto em Z igual a zero, essas funções tendem a ser iguais. Né? E a quarta condição é a condição de contorno ou a equação de Poisson. Ou seja, φ1 de D, em cima é 1, né? φ1 de D é igual a V1. φ2 de menos D igual a V2. Terceira condição, φ1 de 0 igual a φ2 de 0. E a quarta é essa condição aqui. Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Né? Integra em torno da superfície Z igual a zero. Você pega um cilindrozinho aqui. Né? Quando eu integrar, eu vou ter essa condição que eu acabei de falar. Né? Derivada da... você vai ter isso aqui. Ó. Você vai ter... posso calcular de novo, né? Isso aqui é teorema de Gauss, mais uma vez, tá certo? Vai dar, isso aqui vai dar aquela condição de contorno, né? D normal no lado de cima. Vou botar agora 1, tá certo? Porque esse N vai de 1 para 2. Só que o meu 1 e 2 estão tocados. Então vai ser D1 normal menos o de baixo, D2 normal, é igual a ρS, né? Que é igual a K. Certo? Ou seja, isso aqui é epsilon E, né? Então você tem E1 normal menos E2 normal igual a K sobre epsilon zero. Né? Isso aqui é menos o gradiente, é menos derivada de φ em relação a Z. Né? Ou seja, E1Z menos E2Z igual a K sobre epsilon zero. E aqui é o quê? Derivada de φ1 em relação a Z com sinal negativo. O sinal vem para cá, certo? Vai ficar dφ1 dz menos dφ2 dz igual a menos K sobre epsilon. Então, pessoal, esse negócio de 1 e 2 é isso. Você diz que o N vai do meio, de um meio para o outro, certo? Então, a derivada do outro menos a derivada do primeiro. É o potencial do outro meio menos o potencial do primeiro, certo? Sempre assim, né? Por isso que eu troquei aqui as condições. No meio de cima, menos no meio de baixo, porque o N vai de baixo para cima. Mas, puxa vida, o telefone nessa hora, cara. Só um minutinho, tá? Deixa eu só fazer uma coisa rápida aqui. Peraí. Eu não consigo.
Assim. Desligar, porque ele fica entrando aqui no meu iPad. Aí não tem jeito. Então. Tá um negócio aqui, bicho. Então, pessoal, dφ1 dz menos dφ2. Bom, a derivada de φ em relação a z é igual a 1, né? Derivada de φ2 dá a 2. Então, você tem a outra condição, certo? Vou botar ela aqui do lado, né? 4 equações, né? dφ1 dz em z igual a 0 menos dφ2 dz em z igual a 0 igual a menos k sobre ε0. Certo? Então, essas equações estão mostradas nas notas de aula aí, né? Isso aqui dá A1 menos A2, né? Essa última equação. E você fica com essas equações que estão aqui, né? Essa daqui, certo? Aí o problema se transforma em resolver um sistema de 4 equações a 4 incógnitas, né? Potencial 1 é A1 vezes D mais B1 igual a V1. Em Z igual a menos D, menos A2D mais B2 igual a V2. Potencial contínuo, né? Em Z igual a 0, A1Z dá 0, A2Z dá 0, então vai dar B1 tem que ser igual a B2. E a última condição que eu acabei de falar, né? São essas derivadas aí, que dá A1 menos A2 igual a menos K sobre ε0, que é essa equação aqui, certo? Essa é uma equação, tem essa equação aqui, tem esta, e uma aqui as constantes são iguais, B1 e B2, né? Se você eliminar a constante B do problema, por exemplo, subtraindo essas coisas aqui, né? Somando e subtraindo, tá? Você já tem isso aqui, é uma equação, né? Se você subtrai essa dessa aqui, ó, fica A1 mais A2 igual a V1 menos V2 sobre D, né? Só olhar aqui, ó. A1 mais A2 igual a V1 menos V2 sobre D. Então aqui você tem o sistema de duas equações de duas incógnitas, determina A1 e A2, né? E com isso você determina o B também, né? De uma dessas duas equações aqui. Então, o resultado, vocês passam as continhas aí depois, e se obtém é esse aqui, ó. A1, né? Dá para essa combinação aqui. Densidade superficial de carga está aqui, né? E A2, dado por essa constante aqui. E os B's são iguais a isso aqui, né? E com isso você tem essa solução em termos das constantes dos parâmetros do problema, né? Certo? Já já ele vai interpretar o resultado, certo? Então, na região superior, você tem A1Z mais B, né? Que é o mesmo, certo? Na região de baixo vai dar A2Z mais B, que é o mesmo aqui, certo? E daí você pergunta, bom, o que é um campo elétrico, né? Pelo campo elétrico a gente vai entender essa solução, certo? É igual a menos gradiente de φ. Né? Essencialmente, a derivada disso aqui dá zero. A derivada disso aqui dá menos da constante, né? Dá essa constante vezes menos, né? Então, o campo elétrico é o quê? É esse coeficiente aqui, certo? Então, ou seja, a derivada com sinal negativo vai ficar mais aqui e menos aqui, certo?
menos aqui e menos aqui. Então, vai dar isso aqui, ó. Campo elétrico. Então, observe, na parte de cima, o campo elétrico tem uma componente para cima, né? O campo elétrico na direção Z. Vamos assumir K positivo para ele poder raciocinar aqui, tá certo? K maior que zero. Uma lâmina de carga positiva. Tá? Então, o campo é a superposição do lado de cima de um campo devido à superfície de carga, ρS sobre 2 epsilon zero, com esse campo aqui constante para baixo, né? Certo? E do lado de baixo, você tem um campo que aponta para baixo, né? Deixa eu ver se isso aqui está certo, viu, pessoal? Isso aqui está errado. Essa coisa aqui está errada, certo? Porque essa constante B é a mesma, né? Ah, não está certo, deixa eu ver. Está certo, né? Não, está errado, veja. Tem um erro aqui, tá certo? Descobri por quê. A derivada em relação a Z vai dar esse fator aqui, né? Menos a derivada vai dar isto menos isso em cima. Menos a derivada dá isso mais isso embaixo, certo? Esse é o erro. Tem um errozinho na forma, certo, pessoal? Eu sei do erro porque tem uma lógica aqui, né? Exatamente por isso. Esse termo aqui é menos, esse aqui também é menos, tá? Esse campo aqui, certo? Menos com mais dá menos. E aqui é menos também. Então, esse campo aqui, o que está se dizendo nessa fórmula aqui? O campo tem a função módulo aqui, que também tem um errozinho, né? Aqui é AZ. Esqueci de botar aqui, certo? Então, o campo elétrico é essa função K sobre 2 epsilon zero, que muda de sinal, né? Se Z é positivo ou negativo, ele tem a Z sobre módulo de Z, certo? Mais uma constante, um vetor constante, que é dado por menos meio disso aqui, certo? Menos meio. Esse é zero aqui é menos a diferença potencial das placas, de cima e de baixo, sobre 2D. Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho. Tá certo. 2D é Z. Certo? Então, quer dizer o seguinte, que o campo elétrico é a superposição do campo do plano mais um campo fixo, que é dado pela diferença potencial dos eletrodos sobre a distância entre eles. Para baixo. Para baixo, vamos supor que V1 seja maior que V2, certo? Para poder entender, né? V1 maior que V2. Então, olhe só a interpretação que está correta aqui, né? O campo elétrico é o campo dessa superfície de carga aqui. Esse de botar para baixo, não sei porque não tem para baixo. Essa placa aqui faz um campo que aponta para longe da placa, né? Para cima e para baixo, certo? Então, a nossa solução tem essa superposição desse campo aqui com o campo desse sistema que tem a diferença potencial de V1 e V2, que é um campo para baixo, que é do potencial maior para o menor para baixo. Tá? Então, nessa região existe uma subtração e aqui tem um reforço, né? Os dois. Tá? Esse é o resultado que a gente obtém. Tá? Então, o que a gente obtém de informação? Né? Eu posso perguntar, bom, isso aqui é um eletrodo, certo? Condutor, né? Qual é a carga induzida nessa superfície? Qual é a carga induzida nessa superfície aqui? Né? Eu estou botando isso aqui largo, é como se fosse um condutor infinito, certo? Então a região é só essa. Então aqui vai ser induzida a carga negativa, né?
Não é isso? E a linha de campo, bom, depende, né? Depende dessa. Depende. Mas essa distribuição induz carga negativa. Mas o próprio sistema tem o seu sistema de carga. Então, ele tem que. Eu não sei quanto é que vai dar, então não vou nem botar aqui negativo. A gente tem que saber quem é, certo? Depende do sinal de V1 e V2 aqui. V1 maior que V2, esse eletrodo vai estar positivamente carregado em relação a esse. Mas, por outro lado, essa superfície de carga induz carga de sinal oposto negativo. Então, você vai ter uma redução aqui, vai ter um reforço aqui, né? Bom, então como é que a gente calcula? Basta calcular a densidade superficial de carga em Z igual a D, né? Que é a projeção de D normal. Então, vamos lembrar a condição de contorno de novo aqui, certo? Você, quando tem aqui, meio 1 é condutor, que é o nosso exemplo aí. Outro meio 1 de elétrico, chamaria ε0 no caso. Aqui está normal para fora do condutor, né? Então, a condição de contorno, como dentro de um condutor o campo é zero, em equilíbrio, vai estar D no meio, D normal, é igual a D2 menos D1 igual a ρS. Então, vai dar igual a ρS. Então, no nosso caso, a normal, nesse nosso exemplo aqui, no meio 2, né? Está para baixo. Então, quer dizer que menos D1Z é igual a densidade de carga induzida no condutor de cima. Agora, quem é D1Z, é só calcular o campo aqui, certo? D1Z é dado por isso aqui, vezes ε0, né? Que dá 1 meio de K. Então, D1Z dá 1 meio de K. Menos ε0, V1 menos V2. Sobre a distância D, né? D vezes 2, 2D. Né? Tá certo? É isso mesmo, né? O D é ε0E, então cancelou o ε0 aqui da fórmula, ficou um ε aqui em cima. Igual a ρS, né? Que é igual a K, tá certo? Igual a ρS, aliás, desculpa. Certo? K sobre 2. Então, a densidade superficial de carga induzida no eletrodo de cima é igual a... Tá certo? Ah, não, é menos, né? Menos D1. Então, é menos isso aqui, tá certo? Desculpa. Menos. Então, vai dar esse termo aqui, ε0, V1 menos V2 sobre D, menos, sobre 2D, né? Menos K sobre 2. Né? Se V1 for igual a V2, por exemplo, se essas superfícies estiverem aterradas, tá? Isso aqui dá zero, certo? Então, você induz menos K sobre 2 em cada superfície. Tá? Se você calcular embaixo, você vai ter também menos K sobre 2. A densidade de carga, que é metade da densidade de carga da lâmina. Tá? Que é o que nós mostramos aqui nesse exemplo aqui. Tá? Se você tem V1 igual a V2, por exemplo, né? Você não tem diferença de potencial entre os eletrodos, não tem campo devido aos eletrodos. Né? Você tem duas placas, V1 e V2. Separar para a distância 2D, que foi o que eu mostrei agora há pouco, né? Existe um campo, né? Que é esse campo é zero que eu falei. Deixa eu ir muito devagar aqui, porque esse bicho aqui não aguenta. Igual a menos, né? V1 menos V2
sobre 2D para baixo, né? C0 para baixo vale isso aqui, né? Se não há diferença potencial, esse campo é zero igual a zero, né? V1 igual a V2 é zero, vale zero. Então, nesse caso, a densidade de carga induzida é metade da densidade de carga da lâmina, da carga superficial. Então, esse ρS com 1 por metro quadrado termina em menos ρS sobre 2 por 1 por metro quadrado em cima, menos ρS sobre 2, menos K sobre 2, ρS por metro quadrado embaixo. Né? Muito bem. Tudo bem. Veja. Então, a pergunta é a seguinte. O que a gente pode extrair desse problema aí também, né? Continuando aí. Se você tem uma superfície de carga infinita, né? Já resolveu esse problema antes para o campo elétrico, não foi? O S, né? Bom, em relação ao nosso problema, a gente pega aquelas duas superfícies e afasta. Essa superfície em Z igual a mais ou menos D, digamos que ambas têm o mesmo potencial, tá certo? X seja igual a V. Tá? Então, se você olhar a nossa solução, potencial, né? Aqui. Né? Se V é igual a V2, isso aqui sai. Então, tem dois eletrodos do mesmo potencial, a uma distância D da lâmina de carga. Isso aqui dá 2V, tá certo? Isso aqui dá uma constante, né? Essa constante aqui é a mesma em ambos os casos, tá certo? Dá uma constante A qualquer aqui, né? Cujo valor não tem muita importância, tá certo? É claro que se eu botar D para infinito, isso aqui vai dar um infinito, né? Mas diga que D é muito grande, dá uma constante, dá qualquer. Então, o potencial essencialmente dá o quê? Menos Kz sobre 2ε0 ou mais Kz sobre 2ε0 mais uma constante. Então, para uma superfície de carga, o potencial pode ser escrito, em geral, como sendo da forma menos K sobre 2ε0 módulo de Z, porque para Z positivo dá mais, para Z negativo dá menos, mais uma constante qualquer. Certo? Essa é a solução. Se você quiser, digamos assim, resolver o problema em que você tem uma superfície de carga, você pode resolver o problema deixando o potencial livre aqui, esse valor constante, essa constante. Por quê? Porque o campo elétrico não depende de A. Certo? Que dá o resultado que a gente mostrou agora há pouco, né? Certo? E, em particular, para A igual a zero, tá certo? Botar A igual a zero, tirar o A da história, a função potencial é uma função módulo, né? Certo? E Z igual a zero vale zero. Botar aqui um gráfico de menos φ, tá certo? Menos φ é isso aqui, ó. Então, A aqui, A aqui. Derivada constante, que dá a função integral, né? Que é o campo elétrico. Tá certo? Então, o potencial de uma superfície de carga, ele pode ser obtido com a constante arbitrária qualquer. Cujo valor não tem importância, que ela vai embora na derivada. Que nem na linha de carga. Na linha de carga funciona logaritmo mais uma constante. A constante sai da derivada. Tá? Então, essas idealizações matemáticas fornecem um potencial que tem uma constante arbitrária, porque tem singularidade, né? Função logaritmo de infinito dá infinito, né? Essa constante aqui dá infinito quando detém infinito, se vocês olharem, né? Certo? Mas você pensa assim, não, D não é infinito, não, é muito grande. Vai dar um valor finito qualquer. Certo? Bom.
A nossa teoria mostra que o potencial é a função auxiliar para você determinar a grandeza importante final, que é o campo elétrico. E no campo elétrico, essas constantes que aparecem, se aparecerem, elas desaparecem. Tá? Na derivada. Né? Então, linha de carga, que é uma coisa infinita, superfície de carga, que é uma coisa infinita, tem essas constantes aí, que você não determina, deixa lá aberto. Certo? Bom, vou fazer mais um exemplo aqui, mostrando ainda, né, essa situação que a densidade de carga ela é zero em todos os pontos. Esse da caixa esférica, né? Tem dois meios agora, tá certo? O meio ε0 aqui dentro e o meio ε lá de fora. Né? Uma superfície de carga em R igual a A, dada por ρS igual a K por metro quadrado. Mais uma vez, o potencial para R diferente de A satisfaz a equação de Laplace. E aqui você tem que integrar em torno para obter a conexão, né, com a carga da superfície, que é a condição do contorno, na realidade. Né? Ora, nós sabemos já que já resolvemos esse problema. Quando o potencial só depende da variável radial, e a equação que governa é a equação de Laplace, a solução geral é da forma A mais B sobre R. Constante mais função inversa. Então, essa é a solução geral nos dois meios, certo? Nesse caso, eu posso impor que o potencial no infinito vai para zero, porque a distribuição é localizada. Né? Então, por exemplo, eu posso impor que o limite de quando R tende para infinito de φ2 dá zero. Né? Ou seja, esse termo aqui desaparece para R tende para infinito, então eu tenho que impor que A2 dê zero. Né? Então, porque nós precisamos de quatro equações. Uma é potencial no infinito, é quem? É zero. Tá. Então A2 igual a zero. Segundo, potencial aqui na origem não tem carga, certo? Não tem singularidade. Então, potencial 1 na origem não pode ter singularidade. Ou seja, potencial em R igual a zero é finito. Mas, se esse termo existir, esse aqui dá infinito. Certo? Então, essa constante tem que ser zero. Então, B1 igual a zero. Já resolvi duas constantes. Terceira condição, continuidade do potencial na superfície é igual a A. Né? Então, você ficou com A2 igual a zero e B1 igual a zero, né? Nós ficamos com φ1 é uma constante, porque o B1 dá zero, A1 mais B1 sobre R, dá A1 só, porque B1 dá singularidade, e φ2 é igual a 2 mais A2 deu zero, porque no infinito potência zero, dá B2 sobre R. Então, uma condição é em R igual a A, continuidade potencial. Né? A1 igual a B2 sobre A. A segunda é a equação de Poisson em torno da superfície R igual a A, que dá a condição de contorno, que dá D do lado 2 radial menos D do lado 1 radial igual a densidade de carga sobre ε0. D normal é descontínuo. Aliás, não é sobre ε0. OS. Certo? Condição de contorno é essa, né? D normal é N, a condição de contorno é essa aqui. N escalar, D2 menos D1. Igual a ρS. A normal é o versor AR. Então, essa produção escalar dá D2 radial, menos D1 radial igual a ρS. D é igual a εE, né? D2 vale epsilon é 2 radial. D1 radial vale menos da epsilon 0, porque o meio interno é epsilon 0, é 1 radial. Igual a ρS, esse ρS vale K, né, no caso. Certo? Isso aqui é a derivada em relação a R da potencial com sinal negativo. Esse sinal ele bota aqui. Então, isso que dá epsilon
dφ2dr em R igual a A menos ε0 igual a K. Menos, né? Que é sinal negativo, certo? Isso aqui é a mesma coisa que você pegar aquela equação laplaciana de φ igual a menos ρ sobre ε e integrar em torno de um pedacinho da superfície. Dá isso aqui. E já fez algumas vezes já, hoje. Né? No fundo, isso aqui é a consequência da equação de Poisson. Você, quando integra, dá essa equação de Poisson, que é a lei de Gauss. Tá? Né? Então, dφ2dr vale menos B2 sobre R2, dφ1dr dá zero. Aqui vai dar menos B2 sobre R2 mais R igual a A. Né? Esse menos cancela, fica epsilon B2 sobre A2 igual a K, né? O AK. Que daria derivada menos 1, menos, né? Com menos cancela. Então, calculou K, deu quanto? K não, B. Desculpa. B2 igual a K2 sobre epsilon. E o A1 está aqui, ó. B2 sobre A. A1 vale. Aqui é um pedaço da resposta aqui. A1 vale Ka sobre epsilon. Né? Certo? Então, o potencial dentro da esfera é constante. Né? Como é que potencial toda a região. Aqui eu estou botando. Aqui eu acabei fazendo problema aqui usando epsilon zero nos dois meios, né? Agora que eu estou vendo aqui. Eu fiz epsilon igual a epsilon zero lá de fora também. Eu estou falando aqui, agora estou falando correto. Fiz um exemplo aqui que eu não fiz. Eu não fiz como era para fazer. Certo? Então, nas notas de aula, eu estou fazendo epsilon zero nos dois meios. Estou fazendo aqui só com epsilon. Então, F1 deu quanto? Deu A1, né? Ka sobre epsilon. Densidade de carga superficial sobre epsilon. E Φ2 deu B2, né? K2 sobre epsilon R, né? Certo? Ou seja, o problema não depende da permissividade dentro da esfera. É irrelevante, certo? Então quer dizer o seguinte, quem é o campo elétrico dentro? É um vale quanto? Isso é uma coisa rápida aqui, pessoal. Tá. Quem vale o campo elétrico dentro? Ora, dentro potencial é constante. O campo elétrico dentro é zero. A região equipotecial não tem campo elétrico dentro. Só tem lá de fora. É 2. Menos o gradiente, né? Menos dφdr, a R, com menos da mai, vai dar Ka2 sobre epsilon R2. A R, né? Que é inverso ao da distância, né? Como deveria ser. Certo? Bem,
Bom, todos os problemas que a gente resolveu até agora, a carga ou estava num ponto, ou numa linha, ou numa superfície, mas nenhum deles teve carga de volume, certo? Nesse último exemplo que a gente vai fazer hoje, né, vamos admitir que você tem a distribuição de carga volumétrica aqui. Olha aqui esse negócio. Situação aqui, né? Ok. Então você tem agora esse novo exemplo aqui, que agora você tem carga distribuída no volume. De fato, vai resolver a equação diferencial de Poisson, né? Então, suponha que nós temos esse problema agora, né? Duas regiões com permissividade distintas, ó. Epsilon do lado de fora, epsilon zero do lado de dentro. Na região R menor ou igual a A, que é essa aqui, a densidade de carga é constante, vale ρ zero, né? E do lado de fora a densidade de carga é nula. Então, mais uma vez, né? Laplaciano de φ2 vale zero. Laplaciano de φ1 vale menos ρ sobre epsilon zero. Né? Você tem aí Laplaciano do lado de fora, Laplaciano dá zero. Do lado de dentro, Laplaciano de φ1 vale menos ρ zero sobre epsilon zero. Mais um problema que você sabe que a função potencial só depende de R, né? φ1 ou φ2 só depende de R. Ora, solução da equação homogênea nós já conhecemos, né? Constante para a função inversa. Então, φ2 é igual a A2 mais B2 sobre R. Bom, aqui a gente vai fazer, nós temos uma equação não homogênea. A gente vai ver que a solução vai ser uma contribuição desse tipo, mais uma solução particular. Né? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos botar a equação diferencial novamente. Isso aqui, no meio 1, vai dar 1 sobre R2 DDR R2 dφ1 dr, né? Laplaciano, igual a menos ρ zero sobre epsilon zero. Então, isso aqui dá o quê, né? Dá DDR dá menos ρ zero R ao quadrado sobre epsilon zero. Eu vou fazer uma primeira integração aqui, tá certo? Em ambos os membros, né? Então, você vai ficar com R2 dφ1 dr. Integral de R2 dá R3 sobre 3, né? Então, dá menos ρ zero mais uma constante. Vou botar aqui menos B, tá certo? Menos B. Deixa eu ver como eu chamei aqui.
Bom, vamos fazer o nosso jeito aqui, né? Menos B, tá? Botei um menos na frente agora, tá? Então, você tem que dφ1 dr, a derivada vale menos ρ0 r sobre 3y0 menos b sobre R2. Então, vamos integrar de novo. Ambos os membros vai ficar φ1. Derivada de R dá R2 sobre 2 vai dar menos ρ0 R2 sobre 6 ε0. Integral de 1 sobre R2 dá menos 1 sobre R, vai ficar mais B sobre R, mais uma outra constante chamada de A. Tá? Então, vou reescrever aqui, tá? φ1 vale chamar de 1, A1 e B1, certo? Em vez de ser B, chama de B1. Ou seja, A1 mais B1 sobre R menos função quadrática, né? Então, o que nós temos aqui? Que a gente falou antes, né? Solução da equação homogênea, solução da equação de Poisson, né? Mais a solução particular. Tá? No meio 2, a solução é da equação homogênea apenas, né? A2 mais B2 sobre R. No meio 1 é essa contribuição, que é parecida, né? Mais a particular. Tá? Novamente, condição de contorno, né? Vamos admitir que o potencial longe dá zero, né? Para R tendendo infinito, Φ2 dá zero. Tá? Uma condição. Uma outra é que o potencial na origem é finito. A densidade de carga é uma função finita, certo? Então não tem carga pontual, não tem carga piriforme. Só se eu botasse uma carga piriforme na origem, eu não coloquei. Então, φ1 da origem é finito, né? φ1 de R igual a zero, finito. O que mais? Continuidade potencial na superfície da esfera. φ1 de A igual a φ2 de A. Certo? Continuidade potencial. E depois a última, que agora não tem carga superficial esse problema aqui, certo? Não existe superfície de carga nesse problema. A carga ocupa um volume, não tem carga de superfície. Tem carga na superfície, não tem densidade superficial de carga. Tem densidade volumétrica. Não tem uma lâmina de carga nesse problema. Só se eu botasse aqui, propositadamente, mais uma densidade de carga superficial. Então, quer dizer que o D normal, que ele é descontínuo, quando você tem a superfície de carga, ele agora vai ser contínuo. Né? Então, D normal é contínuo. O que quer dizer isso? D2 radial igual a D1 radial. Meio 2 é epsilon, né? Epsilon é 2 radial. Meio 1 é epsilon 0, é igual a epsilon 0 é 1 radial. O R radial é derivado em relação a R do potencial, com sinal negativo, só que o sinal cancela. Vai ficar, então, epsilon dφ2 dr em R igual a Você tem a equação chamada de I, equação 2I, equação 3I, equação IV, certo? 4 equações, 4 incógnitas. Né? Vamos ver aqui. Potencial 2, cadê ele? Aqui, ó. Para R tendendo infinito, você vai embora. Primeira condição I vai dar A2 igual a zero, né?
Potencial finito na origem. O que eu faço? Bom, esse termo aqui é zero, isso aqui dá constante, isso aqui dá singularidade. Então, B1 igual a zero. Condição 2i. Né? Então, φ2 é da forma B2 sobre R. φ1 é da forma menos ρ0 R2 sobre 6 ε0, né? Mais A1, né? São duas constantes ainda. Tá? Continuidade é a condição 3i, né? Continuidade potencial é igual a A. Então, vai dar B2 sobre A. Então, menos ρ0 A2 sobre 6 ε0 mais A1. Dá uma relação entre A1 e B2. Finalmente, a última, que é as derivadas, né? Derivada de φ2, derivada de φ1. Né? Derivada de φ2 vai dar menos B2 sobre A2. Menos B2 sobre R2 em R igual a A. Vai dar menos B2 sobre A ao quadrado. Derivada de φ1. Isso aqui, vezes, do lado de fora, vezes epsilon, né? Derivada de φ1, isso aqui dá zero. A derivada vai dar menos ρ0 sobre 3 A, né? Com A aqui. Epsilon zero, né? Aqui dentro a permissividade é epsilon zero, certo? Né? Certo? Está faltando uma constante. Pronto. Determinei B2 aqui nessa equação, né? B2 está calculado, certo? Dá ρ0 ao cubo sobre 3. Esse epsilon zero cancela mesmo, né? Certo? Cancela, né? Tá certo. ρ0 a 3 sobre 3, né? O B2, certo? Tá faltando, tá faltando. Não, esse é um epsilon aqui. Sobre 3 epsilon, tá certo? Sobre 3 epsilon. Tá? E com isso eu calculo o A1, né? Se eu sei o A2, eu tiro o A1 daqui, certo? Está resolvido. A solução final é essa que está aí nas notas de aula. Algo desse tipo, certo? Potencial do interior tem uma parte quadrática, né? Tem uma constante. No exterior, o potencial cai com a permissividade do exterior, né? O 0 a 3 sobre 3 epsilon R. E a gente pode calcular o campo elétrico, né? Certo? Esse termo aqui é irrelevante para o campo elétrico, né? Outra coisa, na origem o potencial não é zero. Na origem tem um valor constante. Né? Campo elétrico vai dar função linear dentro, né? Que é a derivada de R2 da R, sobre 3, menos, com a menos da derivada, dá mais, dá ρ0R sobre 3 epsilon 0 a R, na região R menor que A. Né? Na região R maior do que A, derivada de 1 sobre R de menos 1 sobre R2, com menos dá mais, ρ0 a 3 sobre 3 epsilon R2 a R. R maior que A. Né? Certo? Esse é o resultado obtido. Né? A gente obtém os resultados resolvendo equações diferenciais. Certo? Por exemplo, se eu fosse usar aquela fórmula integral, não seria muito fácil resolver esse problema, certo? Porque tem duas permissividades diferentes.
Então, deixa eu só fazer esse comentário aqui rapidamente. Eu usaria a lei de Gauss, né? Por exemplo, para resolver. Né? Eu usaria a lei de Gauss. Mas, por exemplo, nesse problema aqui, né? Deixa assim mesmo. Esfera carregada, certo? Em que a permissividade aqui dentro é epsilon zero. E aqui fora é epsilon, né? Se fosse as duas permissividades iguais, se fosse epsilon zero nos dois casos, eu poderia dizer que o potencial é o quê? Integral v', né? Posso usar essa forma se eu quiser, certo? Totalmente epsilon zero, posso usar isso aqui, segundo tirinha. Certo? Mas quando isso aqui não é epsilon zero, como é que fica? Se eu fizer essa diferença, que eu acabei de fazer esse problema, certo? Como é que você faz isso aqui? Qual é o epsilon que você bota? Né? Então, não é tão simples. Então, a gente resolvendo pela equação diferencial, a gente resolve o problema. Né? Ou pela lei de Gauss. Com lei de Gauss, eu podia, o fluxo elétrico e a carga envolvida. O fluxo elétrico não depende do epsilon. Eu determinaria direto o D e o E, certo? Mas aqui, por potencial, é complicado, porque eu tenho dois meios diferentes. Já me atrapalho aqui para resolver usando uma expressão integral. É mais complicado. Né? Não é fácil, certo? Bom, pessoal, a gente vai... Acho que essa aula está terminada. Alguma dúvida? Uma pergunta específica? Deve aparecer integrais. A gente teria que ir para o início para ver como é que seria. Eu acho que talvez tenha mais de uma integral aí. Eu não sei como é que é exatamente. Tá? Não é muito simples de deduzir como é que seria. Essa integração, né? Talvez seja simples a solução, mas não parece simples. Né? Você tem dois meios. Vai ter uma expressão integral, certamente, mas eu acho que vai ter mais de uma integral na história. Atenção em dois tempos. Certo? Então é isso, pessoal.